A palavra do Senhor fala muito sobre esperança no Novo Testamento. Esperança é uma palavra poderosa. No Novo Testamento ela aparece 73 vezes, aparece a palavra esperança no Novo Testamento. Paulo, quando fecha o capítulo do amor, 1 Coríntios capítulo número 13, versículo de número 13, ele diz: agora, pois, permanecem 3 coisas: a fé, e o amor. O maior destes é o amor. É como se Paulo, ele está falando da virtude cardeal, que é o amor, mas ele fecha dizendo: gente, permanece, deve estar em nós, deve permanecer conosco, no nosso caminho, na nossa vida cristã, 3 coisas das quais nós não podemos jamais perder nesse caminho: fé, esperança e amor. Está entre as virtudes cardeais da fé. E hoje à noite, nesse auditório que aqui está, para cada pessoa que aqui está, nós temos 3 posições diferentes com relação à esperança. Nesse público que aqui está hoje à noite, existem 3 posicionamentos diferentes com relação à esperança. Há aqueles que estão aqui entre nós hoje à noite que não têm esperança. Aqueles que, como diz Efésios capítulo de número 2, são estranhos à aliança de Deus, e por serem estranhos à aliança de Deus, não têm a promessa da esperança. Está em Efésios capítulo número 2, versículo 12. Então o primeiro posicionamento são aqueles que não têm esperança. Tem aqueles que têm uma falsa esperança, e os que têm uma falsa esperança são aqueles que depositaram a sua esperança naquilo que não é duradouro, naquilo que não é verdadeiro, naquilo que não perdura por todo o tempo. São as pessoas que depositaram a sua esperança naquilo que é passageiro. Então é provável que alguns de nós estejamos aqui hoje à noite e a nossa esperança está depositada nos nossos bens materiais, está depositada no fato de eu ter uma boa casa, de eu ter um bom carro, está depositada no fato de, não, eu tenho dinheiro na conta, então está tudo certo, está depositada no fato de termos saúde, de não precisarmos tomar remédio para nada. Pode ser que tenha gente aqui que tenha depositado a sua esperança em político. Que Deus te ajude. Pode ser que tenha gente aqui que tenha depositado toda a sua esperança na direita, na esquerda. Que Deus te ajude. A gente deposita esperança em lugares que são passageiros, e isso é uma falsa percepção de esperança. Então a gente tem uma falsa esperança. E estão aqui entre nós essa noite aqueles que têm a esperança verdadeira. Quantos aqui têm uma esperança verdadeira no seu coração? Digam amém. A esperança verdadeira, e a esperança verdadeira, ela é depositada em Deus, conforme diz Romanos 15, versículo número 13, ora, o Deus de esperança vos encha de paz e de gozo, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito. Então, esses 3 posicionamentos: aos que não têm esperança, os que têm uma falsa esperança e os que têm uma esperança verdadeira. Por que ela é fundamental para se viver? Eu penso que esperança é fundamental para se viver porque é ela que nos dá força para encarar o presente e sonhar com o futuro. Se você não tem esperança, você vai tornando o seu presente pálido e tornando o seu futuro incerto. Você vai sendo desmotivado a viver. Quando perdemos esperança, à medida em que se perde esperança, também se perde vida. E é óbvio que o conceito é largo na Bíblia, mas o conceito de esperança na Bíblia é um dos mais fortes do Novo Testamento. Ele está ligado com esperar. É daí que vem essa palavra esperança. Mas não é só uma espera. A ideia do Novo Testamento da esperança é uma espera confiante. Repita comigo: espera confiante. É uma espera confiante. Eu estou esperando, mas eu estou esperando confiadamente. Paulo traduz isso lá em Filipenses capítulo número 1, quando ele diz, quando está preso em Roma, sem saber o que vai ser, ele diz: segundo a minha ardente expectativa de que em nada serei envergonhado, portanto Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Eu estou esperando, mas eu estou esperando confiadamente. Algo vai acontecer, mas eu tenho confiança naquilo que vai acontecer. Esse é um contexto geral de esperança no Novo Testamento. Então, o fato é que mesmo muito daqueles que têm a esperança verdadeira, vez ou outra se veem desesperançados. Vez ou outra acabam por perder a sua esperança. Pode ser que você esteja aqui hoje à noite e você esteja passando por uma profunda decepção. E quando a gente se decepciona,
a gente tende a ver a nossa esperança sendo levada embora, quando as pessoas nos decepcionam, quando aqueles em que eu coloquei toda a minha expectativa me frustram, e esse é um outro processo de perda de esperança, passarmos por profundas frustrações na vida. Pode ser que você esteja aqui e você esteja passando por um momento de perda, quando nós perdemos posse, perdemos dinheiro, perdemos pessoas, perdemos saúde, a esperança tende a ir embora junto. Pode ser que você esteja aqui hoje à noite, você esteja passando há muito tempo por um momento de adiamento, está cansado já de adiar os seus sonhos, adiar suas promessas, aquele dia que vai chegar, aquele momento que vão falar, aquela promoção que vai vir, aquela cura que não chega. Então esses processos vão sugando de nós, vão tirando de nós a nossa esperança, e nesses momentos o que a gente quer desistir, quer jogar a toalha, quer se esconder, fazemos força para sair de casa, fazemos força para encarar as outras pessoas. Alguém diria, nesse momento a pessoa não está desesperada? Eu diria não. Tem uma diferença entre desespero e desesperança, porque no desespero a pessoa enlouquece sem ficar doida, se assim eu posso dizer. No desespero é quando a gente está com raiva da vida, quando a gente mete os pés pelas mãos. No desespero a gente acaba às vezes ficando truculento, violento, faz um monte de coisa, mas não sabe o que fazer. E a desesperança não, a desesperança é quando a gente está cansado, quando a gente não quer mais lutar, a gente não quer mais encarar, a gente não quer mais acordar amanhã cedo, não queremos mais enfrentar a realidade. Então no desespero a pessoa se torna ativista, na desesperança a pessoa se torna inoperante. No desespero a pessoa fica super oxigenada, adrenalizada. Na desesperança ela fica desestimulada, afogada nos seus próprios dilemas. Então é provável que talvez você não esteja aqui hoje à noite desesperado, mas você pode estar com desesperança, porque a desesperança é a falta de ânimo para lutar, para viver. Manuel Bandeira escreveu um poema chamado Desesperança. Manuel Bandeira tinha esses negócios de escrever sobre catástrofe, né? Escrevia sobre tuberculose, quando não tinha cura para tuberculose, e por aí vai. E no finalzinho do seu poema Desesperança, ele diz, o poema é longo, mas o finalzinho, ele diz assim: por onde alongue o meu olhar de moribundo, tudo aos meus olhos torna um doloroso aspecto, e erro assim repelido e estrangeiro no mundo. Vejo nele a feição fria de um desafeto, temo a monotonia e aprendo a mudança. Sinto que minha vida é sem fim, sem objeto. Ah, como dói viver quando falta a esperança. Tem um momento nesse poema em que ele fala que ele está vivendo como se um demônio sutil estivesse enfiando uma agulha no seu crânio. Esse é um poema de Manuel Bandeira. Mas às vezes a gente está num quadro tão complicado que a gente pensa que é isso, estão nos espetando, estão nos desesperançando de viver. Por isso a minha palavra hoje é falar aos desesperançados. E qual é a palavra de Deus para os desesperançados? A palavra de Deus para os desesperançados é: ei, ainda há esperança para você. Ainda há esperança para aquele que foi ferido. É disso, porque a palavra, como que Deus coloca esperança no nosso coração? Primeiro, pela sua palavra. É por isso que nós incentivamos tanto a você ter um relacionamento contínuo com a palavra. Deus injeta esperança no nosso coração pela sua palavra. Diz a palavra do Senhor em Romanos 15:4, ouça: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Deus planta esperança no nosso coração quando recebemos da sua palavra. Como Deus coloca esperança no nosso coração? Pelo seu Espírito Santo, porque a palavra é como uma semente que entra e o Espírito a faz germinar dentro de nós. Romanos 15:13, e o Deus de esperança vos encha de todo gozo, paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Diga amém. Palavra e o Espírito são as maneiras pelas quais Deus vai colocando esperança no nosso coração. É assim que Ele vai nos colocando, trazendo de volta a perspectiva de que há um futuro para nós. Por isso nessa noite eu quero te dizer, em nome de Cristo Jesus, ainda há esperança para você. Eu posso ter esperança, porque Mateus capítulo de número 12, a palavra do Senhor nos diz, Jesus diz: em meu nome as nações colocarão a sua esperança. Eu posso ter esperança porque Mateus 24:14
14, a Bíblia me diz que as trevas não puderam segurar Jesus, que o selo do imperador romano não pôde segurar Jesus na tumba, mas ele ressurgiu ao terceiro dia. Eu posso ter esperança porque Romanos 5, versículos 3 e 4, a palavra do Senhor diz: não somente isso, mas também nos gloriamos nas nossas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência produz esperança. Você pode ter esperança no seu coração, porque a palavra do Senhor me diz em Romanos 5,5, que a esperança que vem de Deus não nos confunde. Você pode ter esperança no seu coração, porque a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança, teve esperança contra a esperança, Romanos 4,18, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. Você pode ter esperança, porque Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, diz que ele passou uma tão grande tribulação, e não é qualquer um que está dizendo, é Paulo, o homem que foi responsável por escrever metade do Novo Testamento. Ele diz: nos veio tão grande tribulação, que nós perdemos a esperança da própria vida. E se esse homem, que em um determinado momento diz, a prova foi tão difícil, que perdemos a esperança da própria vida, lá em Filipenses capítulo 1, versículo número 6, este mesmo homem vai dizer: eu creio que aquele que começou a boa obra em mim, é fiel e justo para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Ora, se Deus transformou o coração de Paulo assim, Ele também pode transformar o seu. Você pode ter esperança, porque Gálatas capítulo 5, versículo número 5, a Bíblia me diz que não é pelo poder da mente, não é pela neurolinguística, não são pelos artifícios da linguagem positiva, pelos argumentos da lógica ou da razão, que Deus coloca sua esperança em nós, mas é pelo Espírito Santo de Deus, que quando Ele vem sobre a vida de um homem, Ele produz em nós esperança. Então você pode se esperançar de novo no Senhor. No texto que nós lemos, Paulo nos fala algumas coisas sobre como ter uma vida com esperança. São simples, e é simples mesmo aquilo que eu vou dizer, mas não é porque é simples que não é profundo. No texto que nós lemos, Paulo vem trabalhando a respeito dessa perspectiva de viver na esperança da salvação, da esperança que vem da salvação e da esperança que nos guia. E algumas coisas simples que eu queria dizer para você hoje à noite sobre ter esperança na vida. A primeira delas, vou tentar resumir isso da seguinte forma: volte a colocar a eternidade no seu coração. Volte a colocar a perspectiva da eternidade no seu coração. No versículo de número 18, fique com sua Bíblia aberta, por gentileza, de Romanos capítulo número 8, a palavra do Senhor nos diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Tenho para mim que os sofrimentos que eu passo agora não se comparam à glória que um dia eu verei. Então este mundo, essa vida, qual é o grande exercício? Esse mundo, essa vida fazem de tudo para que você fique olhando para baixo e para trás, tudo bem? Olhando para baixo e olhando para trás, ficando preso ao passado, ficando preso a este lugar. E quanto mais a gente olha para o passado, quanto mais a gente olha para este lugar aqui, mais a gente tem dificuldades em ter esperança verdadeira. Só que quando você olha para cima, e quando você olha para o futuro, as suas ações mudam. Esperança tem a ver com a capacidade de olhar para o futuro, de olhar para frente, olhar para aquilo que virá. Sabia que uma das melhores maneiras da gente mudar as nossas atitudes é olhar para o futuro? Você sabia disso? Quando a gente decide ali junto em casa, fala assim: nós queremos sair do aluguel, nós queremos comprar uma casa. Você está olhando lá para o futuro, sim ou não? Você está dizendo: daqui 5 anos vamos dar uma entrada numa casa. E aí o que você começa a fazer nos próximos 5 anos? Fecha a torneira, economiza. Você deixa de comprar alguma coisa, você para de sair, você muda a sua perspectiva, corta uns canais lá que você não está assistindo, diminui a velocidade da internet. Pelo menos eu espero que seja assim que você faça seu planejamento de vida, porque você olhou para o futuro e você disse: se eu quero chegar lá, eu preciso mudar as minhas atitudes. Se você olha para o futuro e fala assim: eu quero ser uma pessoa que vai viver até os 85, 90 anos, quem quer viver bastante aí, diz amém? Amém. Só uma metade. O que está acontecendo, irmãos?
eu quero viver bastante, louvado seja o Senhor Jesus. Aí você fala, eu quero viver bastante. O que você faz? Você fala assim, é isso, eu vou ficar sedentário, eu vou comer toda a gordura da picanha, eu vou tomar bastante Coca-Cola, vou comer as coisas bem gordurosas, e você vai morrer com 60, irmão, e olha lá. A gente muda a conduta. Aliás, irmãos, parei de tomar refrigerante, os irmãos acreditam? Alguém puxou a palma, então aplaude direito, se é para bater a... Ó, falar um negócio para você, se eu parei, o mais miserável dos pecadores, há esperança para você, certo? Eu tinha um pacto lá em casa, o nosso pacto é assim, nosso pacto era, nós só vamos tomar refrigerante aqui em casa no fim de semana, tudo bem? Aí dali a pouco eu pensei bem e falei assim, mas sexta-feira já é pré-fim de semana, não é? Sexta-feira, tal, aí ia lá, começava a tomar um refri. Domingo, eu ia lá e comprava uma coca de 2,5 litros. Aí chegava segunda-feira, eu falava, não pode perder, né, gente? É pecado, né? Desperdício, segunda e terça, né? Aí, quinta-feira, pequeno grupo. Não, tem que tomar, fazer desfeita para os irmãos. Moral da história, eu só não tomava refri quarta. Essa era a moral da história. Parei, irmãos, louvado seja Deus, tudo bem? Mas é só assim porque eu estou querendo ver meus filhos, é só isso no futuro, certo? Quero ver meus netos, então, dá uma segurada. Olhar para o futuro muda a nossa conduta. Paulo, quando passando por enormes tribulações, ele está dizendo aos crentes de Roma, peraí gente, eu carrego em minha alma, em meu coração, de que essas aflições do tempo presente não são comparadas a um futuro, não são comparadas a algo que há de se revelar a nós. Porque, irmãos, quando a gente esquece dessa timeline, quando a gente se esquece de que há um futuro para nós, a gente se esquece que por trás de tudo que nós fazemos, nós teremos ou uma recompensa ou um arrependimento. O tanto de dinheiro que você tem hoje no seu bolso, eu estou esticando aqui um pouquinho só para você entender isso, se você não olha para o futuro, é bem provável que quando você chegar no futuro, você vai se arrepender do que você fez com o dinheiro que você tem hoje. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui diz amém. Mas se eu tenho uma boa ótica de futuro, eu consigo chegar lá dizendo, poxa, que bom que eu agi assim. Ou se a gente não tem ótica de futuro, a gente fala assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz no meu tempo? Meti o dinheiro no monte de sapato, meti o dinheiro no monte de roupa que eu nem tenho mais. Quando nós chegamos lá no final, a gente fala assim, gente, o que eu fiz com o meu tempo? O que você fez com o seu tempo, irmão? Pastor, assisti Game of Thrones de cabo a rabo, 2 dias, Netflix direto. Esse é o melhor destino que nós podemos dar para o nosso tempo. Essa nuance entre recompensa e arrependimento tem um pouco a ver com o galardão é muito a ver com aquilo que a gente faz com o nosso tempo e com os recursos que estão à nossa mão. O fato é que Paulo está evocando a eternidade, e nós, nesse contexto de mundo pós-moderno, nós tiramos a eternidade de cena. Sim ou não, irmãos? Tiramos. Eu acho que eu já usei essa ilustração aqui há muitos anos na igreja, eu queria usar ela hoje novamente, só para você ver. Essa ilustração aqui, queria que ela fosse minha originariamente, mas não é, ela é do Francis Chan, um cara que eu gosto muito. Aliás, leia Louco Amor, do Francis Chan, um livro muito bom. Isso aqui é uma corda, vocês já viram que é uma corda. Eu queria que você imaginasse comigo que esta corda, vamos supor que essa corda saísse daqui e essa corda fosse eterna, ad eterno. Não é, ela acaba ali, mas imagine que ela seja, que ela saia daqui e que ela vá embora, ela seja tão longa, que ela chega no Acre, e daí ela vai embora, ela continua, ela envolve o Brasil. Tem algum acreano aqui? Isso, sim, tem mesmo. Louvado seja Deus. Viu, gente? O Acre existe. Muito bem. Esqueci. Não, lembrei. Essa corda vai embora e ela dá a volta no globo. E ela dá uma volta na Terra até fechar toda a circunferência da Terra, porque a Terra é redonda, tá? A Terra não é plana. E ela vai embora, e ela gira as galáxias, e ela vai, ela é ad eterno, ela é infinita, tudo bem? E imagine que essa corda é como se fosse a sua vida. Fosse a linha da sua vida, e na linha da sua vida, imagina que esse pequeno pedaço aqui, é o tempo que você passa na terra, esse pequenino pedaço dessa corda que é eterna, que a gente não consegue enxergar o fim dela, que por mais que você tente, não tem fim. Esse
pequeno espacinho que eu estou segurando aqui na minha mão, são esses 60, 70, 80, 90 anos que você vai viver aqui na terra. E a gente não consegue mais perceber que não é só isso. A vida não é só isso daqui, tem muito mais. Só que como a gente tira essa perspectiva, a gente acha que a vida é tudo, a gente começa a sofrer uma pressão esmagadora pelas coisas que acontecem conosco enquanto nós estamos aqui. Se ficamos doentes, perdemos a esperança. Se perdemos o emprego, ficamos sem esperança. Se eu não caso, perdemos a esperança. Se meu time não ganha, eu perco a esperança. Se eu não consigo comprar a casa, eu perco a esperança. Se eu não consigo comprar o carro que eu quero, eu perco a esperança também. Só que a gente vai vivendo de uma forma que a gente acha que isso aqui é tudo, mas isso aqui não é tudo. Ou então a gente faz o nosso grande projeto de vida, trabalhar das 6 às 6, das 6 às 8 todo dia, juntar bastante dinheiro, daí a gente vai curtir esse pedacinho aqui, pequenininho, na feira da praia, tomando água e dizendo Maranata, vem Jesus, não é? É um grande projeto de vida que a gente tem, e Paulo está dizendo não. Os sofrimentos aos quais nós passamos, as agruras às quais nós passamos nesse espaço de vida, neste presente, não se comparam com a glória que há de ser revelada a nós, não se comparam com aquilo que está por vir. Qual é o problema? Nós não podemos só viver como se não existisse terra, mas também não podemos viver como se não existisse céu. Temos que ter os pés fincados, firmados nesse lugar, porque aqui é a vida, mas temos que ter a cabeça no céu, temos que ter os pensamentos do alto, temos que nos lembrar de que nós um dia vamos atravessar o Jordão, amém, irmãos? Nós um dia vamos entrar na Canaã celestial, de que esse trânsito, essa jornada que fazemos no deserto, e que ele está cercado de perigos e de agruras, mas isso aqui não é tudo. Vem do céu um renovo, vem do céu uma eternidade. A trombeta um dia vai soar, vai tocar, o Senhor vem buscar os seus, e nós estaremos com o Senhor para sempre. E sempre é muito tempo, irmão, para sempre. Quando a desesperança vem sobre nós, é porque geralmente focamos os nossos olhos no tempo presente. Estamos sendo consumidos pelo tempo presente, temos todos os nossos sonhos, todos os nossos anseios voltados para esse momento, porque a tribulação passa a ter um poder esmagador sobre nós. Alguns filósofos dizem, esse é o ópio da religião, é o ópio da cristandade, dizer que é um céu, dizer que é uma eternidade. Mas eu quero dizer para vocês, esse não é o ópio da fé, esse é o fundamento da fé. Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós cremos naquilo que Jesus disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Nós cremos nisso, diz a palavra do Senhor em Filipenses 3, versículo 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor. Amém, irmãos? Volte a colocar a eternidade no seu coração. Volte a colocar a eternidade no seu coração. Eu penso que um dos maiores males da nossa geração é viver consumidos por esse tempo presente. E os irmãos sabem o quanto eu prego sobre a vida e a necessidade de viver o cristianismo em todo momento, mas esses dias ainda eu estava pensando, eu passei em frente a um ponto de ônibus. Você passa no ponto de ônibus, como que as pessoas estão no ponto de ônibus? O que elas estão fazendo enquanto esperam o ônibus? Não é? Igual você fica na cama com a sua esposa lá, certo? Olhando o celular. E eu andei muito de ônibus na minha adolescência. Falei assim, gente, na minha época não era assim. Na minha época você tinha que esperar o ônibus. Tinha que sentar ali e esperar. Você não estava recebendo informação nenhuma, não tinha nada para fazer. Você tinha que pensar em alguma coisa. Pensar um pouco sobre a vida, olhar um pouco para o céu. Dizer assim, poxa, como o céu está bonito, como esse dia está legal. Hoje a gente está sempre recebendo informação o tempo inteiro, e a gente não para às vezes para pensar, dizer, Senhor, tenho passado por dias tão difíceis, mas aleluia, um dia eu vou voltar para casa. Há um céu esperando, tem ruas de ouro, eu estarei na tua presença para todo sempre.
Nós tiramos a perspectiva da eternidade do nosso viver, e Paulo está dizendo, os sofrimentos presentes não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Irmão, posso te falar uma coisa? Isso aqui não é tudo, dê glória a Deus por isso. Há um lugar onde o Senhor enxugará do nosso rosto toda a lágrima. Quem crê nisso, diz amém. Esse lugar existe, e nós vamos para lá. Volte a pensar na eternidade. Paulo diz mais, uma vida que tem esperança, uma vida que traz a eternidade de volta para o coração, que põe a sua vida em xeque com o futuro, e que para isso baliza suas decisões, os seus sentimentos. Mas ele diz mais, ter uma vida com esperança é lembrar-se de que Deus tem um projeto para nós. Ter esperança na vida é saber que Deus tem um projeto para você. Põe a mão no seu coração, por gentileza. Diga comigo nessa noite, eu creio que apesar de tudo, Deus tem um projeto para mim. Deus tem um plano para mim, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus tem um plano para você. No versículo de número 19, a palavra do Senhor diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Tem algo qual Deus vai fazer através de nós. Esse conceito que existe hoje da reciclagem, esse conceito empresarial que existe de não perder nada, não desperdiçar as arestas, não se perde nada. Eu quero aplicar isso aqui para você, dizendo hoje o seguinte: Deus não desperdiça nada no plano que Ele tem para você. Deus não desperdiça nada. Deus não desperdiça a doença, Deus não desperdiça o desprezo, Deus não desperdiça o momento ruim e o momento bom, porque Ele está sempre trabalhando em meu favor e para cumprir o seu plano na minha vida. Eu estou trazendo isso à sua memória para te dizer hoje à noite que você não está aqui à toa, você não está aqui por um acaso. Você não é uma palha que o vento sopra e você caiu aqui. Você é uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Você é um justo. A sua vida não está solta, não está à deriva. Não é um barco que não tem capitão e que não tem leme. Você está seguro nas mãos de Deus, e Ele não perdeu o controle da sua vida e da sua história. Ele tem um plano para mim, e nada pode frustrar os seus planos. Nada. O inferno não pode, Satanás não pode, as outras pessoas não podem. Deus há de cumprir o que Ele me prometeu, e mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não perceba, Deus continua trabalhando. E qual é o grande projeto de Deus que Paulo depois vai falar mais para frente, no capítulo número 8? O grande plano de Deus para você é te tornar semelhante a Jesus Cristo. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas, que nós nos tornemos semelhantes a Jesus. Diz a Bíblia, 28 e 29 de Romanos 8, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também os predestinou, para quê, irmãos? Para serem conformes à imagem do Filho de Deus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus não despreza nada no projeto de nos tornar semelhantes a Jesus. Nada. Tudo que acontece na nossa vida, tudo que Deus faz vir sobre nós, é para que seu nome seja glorificado e para que a imagem de Jesus entre em nós. É por isso que Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o mais velho e os outros irmãos vêm atrás. Essa é a figura. Nós vamos nos assemelhando a Ele, ficando semelhantes a Cristo Jesus. Então Deus aproveita a angústia, a dor, o sofrimento, a tribulação, os dias de caos, para nos tornar semelhantes ao Senhor. É por isso, vou te dizer uma coisa, você grava isso. Se não for heresia, é verdade o que eu vou dizer agora. Eu não vejo no Novo Testamento muitas orações para as tribulações acabarem. Não vejo. Por quê? Por que a gente não vê tantas orações assim para as tribulações acabarem? Você vê enormes orações e orientações no Novo Testamento, não para que as tribulações acabem, mas para que Deus te fortaleça para você passar por elas. Isso é Bíblia, isso é Novo Testamento. Tribulação no Novo Testamento não é para acabar, necessariamente, não antes de eu passar por ela. Você entende isso que eu estou te falando? Então nós olhamos para o Novo Testamento, e a maneira pela qual Deus mais trabalha no seu povo é na fornalha da aflição.
é na tribulação, são nas dificuldades. 1 Pedro, versículos 6 e 7, a Bíblia diz assim: nisto exultais, embora no presente por breve tempo, irmãos, embora no presente por breve tempo, a cabeça no céu, se necessário sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Necessário, Pedro está dizendo, é necessário que passemos por algumas coisas. É uma história tão antiga, se você caminhou na fé, você já ouviu essa história N vezes. Um antigo ferreiro que se converte, e aquele ferreiro, quando se converte, passa a ter vários dilemas, dificuldades, problemas na sua vida, e os seus amigos da velha vida dizem assim: de que te valeu andar com Deus, de que te valeu entregar a vida a Cristo, se tudo piorou depois que você começou a andar por esse caminho? E ele responde para os seus companheiros dizendo: eu sou ferreiro, e como ferreiro eu sei o que é necessário para forjar uma espada. Quando eu recebo um bloco de ferro, aquele bloco de ferro só se tornará uma espada se eu levá-lo para a fornalha. E se eu aquecer a fornalha até o calor intenso que tem a capacidade de encandecer aquele ferro, e depois eu tiro ele quando ele está encandecido, e eu começo a bater naquele bloco de ferro com toda a minha força, mas os meus golpes não são para inferir dor naquele pedaço de metal, os meus golpes são para transformá-lo em algo melhor. E à medida que eu vou batendo, à medida que eu vou orientando, eu vou vendo que a espada vai surgindo, e depois de muitas horas de trabalho, de muitos golpes duros, eu não tenho mais um bloco, eu tenho uma espada afiada e hábil nas minhas mãos. Posso te falar uma coisa, meu irmão, em nome de Jesus? Pode ser que Deus esteja golpeando o ferro da sua vida com força, mas Deus não está fazendo isso simplesmente para que você sofra. Deus está fazendo isso para que você se torne um instrumento mais hábil nas suas mãos, para que você se torne alguém aprovado, útil, de valor no reino, para que Ele forge em você, para que Ele faça de você uma espada valorosa. Então, quando a gente passa pelos momentos da luta da vida, necessariamente a oração não é para que acabe. A oração é a gente tem que dizer assim: Senhor, não larga da minha mão, para que eu saia do outro lado uma pessoa melhor. Não larga da minha mão. Passe o tempo que for, custe o que custar, eu quero estar com o Senhor. 1 João 3, 2 e 3, a Bíblia diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Esperança de que um dia haveremos de ser o que ainda não somos. Estamos num processo, estamos sendo trabalhados. A esperança é uma mola, ou é um impulso que muda a nossa vida, sabia disso? Está dizendo, quem tem essa esperança, começa a purificar a sua vida como Ele é puro. Então essa esperança já começa a nos tornar semelhantes a Cristo Jesus agora. A prova de que nós somos cristãos, muitas vezes, não é só ter uma esperança, é ter uma esperança que muda a nossa vida, é ter uma esperança que nos transforma. E ela está baseada no que? No fato de que Deus tem um plano para mim. Irmãos, por que é que Abraão, Paulo falou sobre isso aos Romanos, por que é que Abraão teve esperança contra a esperança? O que é esperança contra a esperança? Esperança contra a esperança é você olhar, se não tem um fio para se agarrar, se não tem uma realidade para se agarrar, e Abraão teve esperança contra a esperança. Por quê? Porque ele tinha uma promessa. Deus tinha um plano para a vida dele. No momento que sua esperança quis se esvair, ele lembrou e falou: Deus tem um plano para mim, Ele vai fazer de mim uma grande nação. Uma grande nação. É o plano de Deus que faz com que a esperança permaneça em nossos corações. Foi assim na vida de tantos personagens bíblicos, foi assim na vida de Davi, foi assim na vida das pessoas as quais Deus usou, foi assim na vida de Paulo, foi assim na vida de José. José é um destes que passa 13 anos numa situação de aparente desesperança, mas inabalável. Por quê? Porque Deus tinha um plano para ele. Quer ver? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo número 45. Gênesis capítulo de número 45. Os irmãos sabem que eu gosto muito da história de José. Gênesis 45. Vamos ler o versículo de número 5. Esse capítulo aqui é o seguinte:
os irmãos de José desceram para o Egito, vieram buscar comida. José já fez uma trama de vai e volta para buscar o outro irmão que tinha ficado para trás. Agora eles estão ali na presença de José, e José vai se revelar a eles, vai se dar a entender quem ele era. E quando ele se revela aos seus irmãos, olha aquilo que José diz, irmãos, Gênesis 45, versículo número 5: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haveres me vendido para cá. Então é o seguinte, esse é o fato, eu fui vendido, é fato que você está passando, ninguém pode negar, a vida é feita de fatos, nós passamos por situações difíceis, tudo bem, só que o que nós somos, deixa eu tentar resumir isso aqui da seguinte forma: quem nós nos tornamos depois dos fatos, não tem tanto a ver necessariamente com o fato, tem a ver com a maneira como nós interpretamos o fato. Quem nós nos tornamos depois do acontecido, não é só fruto do acontecido, é fruto de como eu interpretei o acontecido. Então tem um fato, e o fato é que José foi vendido, só que como que ele interpreta o fato? Continua o versículo de número 5, vocês me venderam para cá, para quê? Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Então ele está dizendo, tem um fato, mas tem a interpretação. O que é que nos ajuda a interpretar a vida sobre a ótica da esperança? O que nos ajuda a interpretar a vida sobre a ótica da esperança é saber que Deus tem um plano para cada um de nós. Ele está ali diante dos seus irmãos e ele diz assim, vocês me venderam, e eu fiquei muito bravo, fiquei triste, eu chorei um monte de vezes, eu passei pelos piores dias da minha vida, eu fui humilhado, fui abandonado, e tudo isso daí, só que Deus tem um plano na minha vida, e Ele me mandou na frente, e aquilo que era para ser um laço de morte para mim, como se vê hoje, é para conservação da vida. Não é só o que nos acontece, irmãos, é como nós interpretamos, e quando você for interpretar aquilo que a vida fizer contra você, lembre-se, Deus tem um plano na sua história. Ele tem um plano. Gênesis 50, 22, depois que o pai morre, os irmãos falam, agora José vai matar a gente, e ele diz, eu já não falei para vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus o converteu em bem, para que se vê o que acontece hoje, que muitos permaneçam em vida. Então quem nós somos, a nossa constituição interna, não depende tanto necessariamente daquilo que nos acontece, depende de como interpretamos aquilo que nos acontece, e interprete a vida a partir da ótica de quem sabe que Deus tem um plano para si. Deus tem um plano para nós, nunca se esqueça disso. O que mais Paulo diz sobre uma vida da qual se tem esperança? Vida com esperança é uma vida na qual nós confiamos que Deus cuida de nós. Nós confiamos que Deus cuida de nós. Versículos 24 e 25, ele diz, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois aquilo que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, eu costumo dizer o seguinte, a esperança é esse sopro de Deus no nosso coração que tira os alvos da nossa frente. A gente consegue caminhar sem saber ao certo o que vai ser, a gente só sabe que algo de bom vai acontecer, a gente só sabe que Deus está agindo, nós confiamos de que Deus está cuidando de nós. Você diz, mas como é que vai ser, pastor? Como é que vai se resolver isso aí? Não sei, Paulo está dizendo, se você vê, você não está esperando? Não é isso que ele está dizendo? Se você vê, você não está esperando, porque como aquilo que você vê, você espera, esperança não se vê. É esse o que Paulo está dizendo para nós. Ele está dizendo, não tem a ver com a certeza do que vai acontecer, tem a ver com a certeza de quem está com você, de que Ele está cuidando da sua vida. Então ter esperança no coração, não é dizer necessariamente, eu vou conseguir. Ter esperança no coração é dizer, Deus está comigo, Deus está comigo, eu não sei ao certo o que vai ser. Esperança não é ter no coração a certeza de vai dar tudo certo. Já ouviram aquela música? Já preguei sobre essa música aqui na igreja. Tem uma música que diz, vai dar tudo certo. Quem já ouviu essa música? Que é mentira, tá? Verdade, é mentira.
É mentira. Vai dar tudo certo. Esperança não é ter uma certeza de que vai dar tudo certo. Eu tenho um amigo meu, teólogo, pastor, ele dizia assim: no final dá tudo certo. Se ainda não deu certo é que não chegou ao final. Não, porque você vê no Novo Testamento, por exemplo, pessoas que morreram sem alcançar a promessa. Hebreus capítulo número 11 fala sobre isso. Morreram sem alcançar a promessa. Então ter esperança no coração não é dizer vai tudo certo. Ter esperança no coração é dizer qualquer que seja o resultado, Deus fará de mim triunfante. Paulo diz, quer pela vida, ele não sabe o que vai acontecer, quer pela vida, quer pela morte, Cristo será engrandecido em mim. Eu não sei o que vai acontecer, Paulo está dizendo, o que eu sei é que Cristo vai ser engrandecido, isso eu sei. E o que eu sei é que Cristo está cuidando da minha vida, que Deus está cuidando de mim. Então, esperança não é dizer, de agora em diante na minha vida não terá mais vale, só montanha, só ladeira acima. Não, esperança é dizer, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. Por quê, irmãos? Porque tu estás comigo. Isso é esperança, certeza da companhia do Senhor. Então, o que enche o nosso coração de esperança não é dizer, acabaram-se as minhas aflições, os seus problemas acabaram, temos aqui um Shazam, um negócio que vai, não, o que enche o meu coração é dizer como Jesus disse, no mundo eu terei aflições, mas eu posso ter bom ânimo, porque eu sirvo aquele que venceu o mundo, Ele está cuidando de mim. É dizer algo bom vai acontecer, mas o que não sei, e quando não sei, eu só sei que Deus está cuidando da minha vida. Quer ver um texto extraordinário sobre esperança para mim? É o texto dos discípulos no caminho de Emaús. Pega a sua Bíblia, vai ficando em pé no seu lugar por gentileza, e abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo número 24, de 13 a 35. Enquanto os meninos da adoração vêm aqui para frente. Lucas, capítulo de número 24. De 13, lá no versículo número 13 começa essa história, dos discípulos do caminho de Emaús. Qual que é a história? Provavelmente aqui nós estamos um domingo de tarde, esses dois discípulos eram do grupo dos 70, não eram os 11 apóstolos, eram do grupo de 70, e eles passaram ali esses dias em Jerusalém, e o que aconteceu em Jerusalém nesses dias é que Cristo foi morto, foi exposto ao vitupério, Ele morreu, Ele foi crucificado, e agora a Bíblia diz que esses discípulos estão saindo de Jerusalém, estão indo para uma aldeia próxima de Jerusalém, que se chamava Emaús. Estão comigo, irmãos? Estão comigo? E a Bíblia fala que neste caminho, eles estavam profundamente entristecidos, um conversando com o outro, um fazendo perguntas para o outro, e de repente quem que se põe no meio deles, irmãos? Quem que se põe no meio deles? Jesus se põe no meio deles, e Jesus fala assim, do que vocês estão falando? O que vocês vinham conversando no caminho? Aí eles falam, você não estava em Jerusalém, não está sabendo do que aconteceu? Jesus, irmãos, pergunta assim, o que aconteceu lá em Jerusalém? E aí os discípulos de Emaús contam a história da crucificação de Jesus para Jesus, é isso que está acontecendo. Me conte mais, me diga mais. E aí quando eles estão falando sobre isso, lá no versículo de número 21, eles dizem, olha só o que diz Lucas 24, 21, e nós esperávamos que Ele fosse quem redimisse Israel, era a esperança deles, nós tínhamos essa esperança de que Ele era o Salvador, de que Ele fosse o Redentor, de que Ele iria nos redimir, mas agora essa esperança se foi, nós esperávamos por isso, mas agora sobre tudo isso, hoje já é o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Versículo 22, é verdade que também algumas mulheres entre nós os maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E aí Jesus começa a dizer, e Jesus lhes disse, nécios,
tardo de coração para crer tudo o que os profetas lhes disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, né? Jesus fala assim: beleza, gente, ótimo, vocês vão indo, eu vou seguir meu caminho. E eles falam assim: não, fica, Senhor, já se faz tarde, né? Fica. Então diz a palavra, e aconteceu, e eles o constrangeram dizendo: fica conosco, já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu, e lhes deu. E então abriram-se-lhe os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não nos ardia o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria a escritura? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11 que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Esses discípulos estão desesperançados. Aquilo que eles esperavam acontecer não aconteceu, aquilo que eles gostariam que não acontecesse, aconteceu. E um sinal claro da sua desesperança é que eles se isolam dos outros. Esse é um sinal clássico de desesperança. Quando a gente começa a se isolar da família, a gente começa a se isolar do pequeno grupo, a gente começa a se isolar da igreja, deixa de ver as pessoas, falando: não vamos ficar em Jerusalém, vamos embora para Emaús, vamos pegar essa estrada. É clássico da desesperança. Eles estão frustrados, eles estão se questionando. A Bíblia diz que eles faziam perguntas um para o outro. Talvez eles estivessem chateados no caminho de Emaús, chutando as pedras, dizendo: mas por que isso tinha que acontecer com o mestre? Pode ser as perguntas que você faz quando acorda segunda-feira de manhã, dizendo: por que tinha que ser comigo? Tem tanta gente ruim nesse mundo e tinha que ser comigo. A gente se pergunta, é domado por essas perguntas que absolutamente muitas vezes não tem resposta. Só que o que acontece, irmãos? O que acontece com aqueles 2 discípulos é o que pode acontecer com a minha e com a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor se colocou no meio deles. A presença da esperança se colocou ali. Por quê? Porque Deus se importa com aqueles que pegaram a estrada da desesperança. Porque Deus se importa com aqueles que estão cambaleando, desfalecidos, desanimados. Ele se põe entre eles, Ele tem um interesse genuíno por quem nós somos. E como é que Cristo injeta esperança no coração deles de novo? Ele começa a falar da palavra. Vocês não sabem o que Moisés disse, o que os profetas disseram, e isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo outro, e vai jogando palavra para dentro do coração deles, e aquilo vai trazendo vida de volta para eles. Só que existe um grande motivo, e um motivo final, para onde a história converge, e para onde a esperança de todos aqueles um dia irão convergir. E o nosso motivo final, de que nós podemos ter esperança na vida, está pelo simples fato de que aquela cruz está vazia, de que eu estou andando pelo caminho da vida, mas eu não estou só. Cristo Jesus, o nosso Senhor, ressurgiu dentre os mortos. A tumba não pôde detê-lo, o selo do imperador não o deteu, os guardas romanos não puderam detê-lo. Ele despojou os principados, as potestades, os expôs publicamente, tomou as chaves da morte e do inferno em suas mãos, triunfou sobre a morte e deu poder a todos quanto creram no seu nome, de serem chamados filhos de Deus. E de se cremos nele, ainda que venhamos a morrer, viveremos. Sabe o que eles dizem? Quando seus olhos são abertos, eles dizem: o nosso coração está ardendo de novo. Acaso não nos ardia o coração enquanto ele dizia as suas palavras para nós? Deus pode fazer o seu coração viver. Deus pode te encher de esperança. Feche os seus olhos no seu lugar. A razão última pela qual podemos manter a esperança no nosso coração é que, aleluia, o meu Redentor vive. Aleluia, o último inimigo foi vencido. Aleluia, você pode levantar as suas mãos aos céus, porque a esperança vem pela adoração, vem pelo louvor. Você pode adorar o Senhor nessa noite. Você pode, em nome de Jesus, dizer: tu estás aqui comigo, Senhor. Tu estás na minha vida e por isso eu te adoro.
Aleluia. Vamos adorar o nome santo do Senhor Jesus.